Atos capítulo 13 então, verso 22 e 23 é o texto da nossa meditação nessa noite. Como orou nossa irmã, sim, que Deus fale conosco e nos inspire e nos fortaleça nessa caminhada todas que estamos fazendo, e nessa caminhada possamos caminhar com um grande amigo, com esse grande amigo que é Deus, que é Jesus. Atos capítulo 13, verso 22 ao versículo 23, podemos até ler juntos esses dois versículos, se você quiser. Diz assim a palavra de Deus: E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, e fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém. Aqui está se falando que depois de Saul, Deus levantou o rei Davi. Ou seja, Deus levantou Saul e depois Deus levantou o rei Davi. E esse rei Davi marcou de tal maneira o povo de Israel que da descendência de Davi também veio o próprio Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando nós estudamos a vida de Saul e Davi, quero que você já tenha lido essas histórias, se não, leia essas histórias, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? E conta as histórias desses dois primeiros reis do povo de Israel, lá do povo dos judeus. Vimos que ambos foram escolhidos por Deus. Embora a primeira motivação tenha saído de maneira errada do coração do povo, mas foi Deus quem apontou Saul, e foi Deus quem ungiu Saul para ser rei de Israel. Ambos foram escolhidos por Deus, ambos desobedeceram a Deus, ambos cometeram atos que às nossas vistas são atos odiosos. Se a gente estivesse lá, a gente dava um coque na cabeça dos dois, porque eles fizeram coisas que foram horríveis, sim. Porém, o final da vida desses dois reis foi totalmente diferente uma da outra. Um teve um final trágico, o outro não. Um teve a família totalmente destruída, o outro não teve a família totalmente destruída. Saul, ele cometeu suicídio. Em guerra, ele se lançou sobre a sua própria espada. O filho Jonatas, que seria o herdeiro do trono, morreu também em batalha. Com respeito a Davi, a Bíblia já fala que foi diferente, que Davi foi um rei diferente. Por exemplo, em 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 26 a 28, está escrito assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7, e em Jerusalém 33. Morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Na visão do povo oriental, e até a nossa, uma pessoa morrer com bastante tempo de vida, vivido, e naquele tempo já idoso, mas com sã consciência, com ainda fôlego de vida, e ainda ter conquistado muitas coisas, e teve o seu filho como seu herdeiro. Que comparação com o rei anterior, que não teve nada disso, mesmo Saul tendo reinado 40 anos. Por que essa diferença? Porque a vida de alguns são marcados por um agir de Deus diferente da vida de outros. A diferença não está em Deus. Você não pode dizer, Deus gosta mais dele do que do outro. Não, porque Deus, ele ama a todos, e o amor de Deus é igual para todos. A quantidade de amor dispensada para todos é igual. Deus é imutável nisso, Deus é equilibrado nisso. A diferença não está em Deus. Se a diferença não está em Deus, então a diferença está na pessoa de Saul e de Davi, nas atitudes de vida que eles tomaram, na caminhada com Deus que eles
trilharam que fez a diferença. Davi foi tão diferente de Saul na sua caminhada com Deus, que ele foi considerado, nós lemos em Atos, como homem segundo o coração de Deus. Como Davi, mesmo tendo cometido erros, pecados, e foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Ao observarmos, ao estudarmos a vida de Saul e Davi, nós vemos algumas coisas. Ambos desobedeceram a Deus, sim. Ambos cometeram pecados e atos hediondos, odiosos, sim. Ambos têm o seu nome marcado na história do povo de Israel, sim, os dois têm. Porém, somente um foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que essa diferença? Bem, é isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Quero ver na vida de Davi algo que foi tão diferente da vida de Saul, no caminhar com Deus, na amizade que ele tinha com Deus, que aí sim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Quero ver 4 características na vida de Davi que nos ajudam nessa reflexão, e aí pensarmos também na nossa caminhada com Deus, na amizade que temos com Deus. Primeira característica é o zelo que Davi tinha por Deus e pelas coisas de Deus. Não somente por Deus, mas também pelas coisas de Deus. Tenho certeza que o meu amigo, ele tem zelo por mim. Se ele ver alguém me ameaçando, ele vai se colocar do meu lado. Mas também, se o meu amigo ver alguém ameaçando alguma coisa minha, meu carro, minha casa, ele também vai se colocar a meu favor. Por isso, quando falamos desse zelo, falamos de um zelo para com Deus e também um zelo para com as coisas de Deus. Numa época onde pessoas destratam tanto as coisas referentes a Deus e a fé. Onde vemos isso? Por exemplo, Davi se indignou quando alguém zombou, desonrou, afrontou a Deus e ao povo de Deus, aos soldados do exército de Deus, ou seja, aos servos de Deus. Onde está isso? 1 Samuel capítulo 17, verso 26, se você quiser ver sua Bíblia lá, você vai ver comigo que quando Davi, ainda jovem, se deparou com alguém zombando de Deus e daquilo que pertencia a Deus, o povo, o exército, os servos, ele tomou atitude. Diz assim o texto: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha que Davi viu e ouviu o filisteu, Golias, zombando de Deus e zombando do povo de Deus e dos servos de Deus. Davi tomou as dores para si. Quem é esse cara para estar falando assim de Deus? Para estar falando assim das coisas de Deus? Para estar brincando assim com o meu Deus? Espera aí, não. Zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Esse é o coração de Davi. E se você ler a história de Davi, os salmos de Davi, você vê que na vida inteira Davi tinha esse coração, um coração que amava a Deus e as coisas de Deus. Quer ver uma pessoa que Davi simbolizou e apontou para nós, até como nós lemos lá em Atos? Jesus Cristo. Jesus Cristo também tinha esse zelo. Jesus Cristo também demonstrava um zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Por exemplo, em João capítulo 2:17, quando Jesus Cristo entra no templo e encontra ali na entrada do templo, no pátio do templo, uma balbúrdia comercial, uma bagunça comercial, uma corrupção comercial dentro do templo consagrado a Deus, de um espaço físico, mas dedicado a Deus. Diz o texto que Jesus Cristo fez ali uma zorraia, um chicote, e derrubou mesa, espalhou dinheiro, espalhou animal, espalhou as pessoas que estavam fazendo aquilo.
E quando os discípulos viram isso, logo eles identificaram por que Jesus fez isso. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Aquele templo feito de pedras, ele simbolizava um local onde Deus se encontrava com o seu povo. Deus se encontrava com os seus ali que buscavam em oração. Era um local consagrado ao nome de Deus, não era qualquer lugar. Zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Zelar por Deus e pelas coisas de Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Por isso, uma coisa que nós vemos no coração de Davi e em Jesus é esse zelo, que parece que muitos hoje estão perdendo. Uma outra coisa que podemos ver na vida de Davi é a submissão às escolhas de Deus, à vontade de Deus. Davi, quando entendia isso é a vontade de Deus, ele se colocava abaixo dessa vontade, ele se submetia a essa vontade, mesmo quando aquela vontade parecia estranha, parecia que não estava de acordo com o que ele achava ou com o que outras pessoas achavam. Vou te dar um exemplo. Em 1 Samuel capítulo 24, verso 6, Davi, quando teve a oportunidade ele já era ungido para ser rei, ele teve a oportunidade de matar Saul, que estava perseguindo a ele para matá-lo, ele não matou. E quando ele foi questionado por que ele não matou Saul, ele matava Saul, acabava com aquela perseguição toda, com o sofrimento todo que ele, a família dele, os amigos dele, as famílias dos amigos dele estavam tendo. Seria reconhecido por Deus, seria reconhecido pelo povo, porque Samuel já tinha ungido a Davi para ser rei, e pronto, ponto final, problemas solucionados. Não, diz Davi, um homem submisso à vontade de Deus, às escolhas de Deus. Ele disse a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, se referindo a Saul. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Ele é meu inimigo, ele quer me matar, mas uma coisa eu reconheço, que foi Deus que escolheu ele, foi Deus que mandou Samuel ungí-lo. Então, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, essa perseguição, tudo isso, eu sei de uma coisa: quem trata dele é Deus. Ai de mim fazer isso. Também Jesus sempre esteve em submissão à vontade de Deus Pai, até mesmo na hora mais crítica da vida dele, na hora mais sombria da vida de Jesus, ele declara que a vontade do Pai seja feita. Lucas capítulo 22, verso 42, Jesus em oração disse: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Onde Jesus Cristo está aqui? No Getsemane, orando pela terceira vez, suando sangue por causa da angústia que o seu corpo físico está sofrendo, a tristeza de saber que ele seria abandonado por causa de toda aquela situação e os horrores da cruz do Calvário. Mas uma coisa ele sabia: tudo isso era da vontade de Deus. Davi ainda é da vontade de Deus que Saul esteja vivo. Então, Jesus é da vontade do Pai que eu vá para a cruz. Seja feita a vontade do Pai. O coração de Davi é um coração segundo o coração de Deus, porque ele coloca em primeiro lugar a vontade de Deus. Mesmo que o momento seja difícil, complicado, doloroso, a vontade de Deus é sempre a melhor. Esse coração é um coração de uma pessoa segundo o coração de Deus. Não somente isso,
Davi, ele tinha alegria, ele tinha prazer em adorar a Deus, em cultuar a Deus, em louvar a Deus. A maioria dos salmos foram músicas compostas por Davi. Tamanho ele amava a Deus, a palavra de Deus, amava adorar e louvar a Deus. Davi louvou, adorou a Deus em vários momentos de sua vida. E quando ele trouxe para Jerusalém a Arca da Aliança, ou seja, aquele objeto que simbolizava a presença poderosa de Deus, ele fez questão de adorar a Deus com toda alegria, com toda a sua força, mesmo que pessoas zombassem dele, tanto que ele foi zombado pela própria esposa. Mas essa alegria no coração dele de adorar a Deus, de louvar a Deus, ele expressava. Tanto que em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 26, 27 e 28, mostra como é que foi essa adoração de Davi, porque ele estava na presença de Deus, simbolizada na Arca da Aliança daquele tempo. Diz o texto: Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenaías, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com um júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. A alegria de Davi em adorar, em festejar o seu Deus. Jesus também dava muita importância à adoração, ao culto, tanto que ele, falando sobre culto e adoração, por 2 vezes ele fala da importância. Por exemplo, uma referência que eu não coloquei aí, que está em Mateus 4, quando o diabo fala, me adora, Jesus fala, opa, para lá, sai daqui, somente ao teu Deus adorarás e prestarás culto, ponto final. Vai embora, que o que você falou é inadmissível. Adoração a Deus, culto a Deus. E falando com a mulher samaritana em João capítulo 4, verso 23, Jesus ensina aquela mulher sobre a adoração que agrada a Deus, a adoração que faz Deus olhar e estar procurando esses adoradores. O que é que diz em João 4, 23? Disse Jesus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele completa com algo maravilhoso, queridos, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Qualquer coisa serve para adorar a Deus? Não. Tanto que Deus, quando olha para a terra, ele procura verdadeiros adoradores, corações voltados para ele, que querem adorá-lo, que querem cultuá-lo, que querem louvá-lo, não por obrigação, mas como Davi, por amizade, por oferta de amor, porque vê a sua vida transformada ao ponto de, Senhor, eu quero viver contigo como um amigo, não como qualquer um, mas como um grande amigo da minha vida. Deus achou em Davi um verdadeiro adorador, e em Saul não. Davi, ele cultivava o seu caráter, na sua personalidade, mansidão e humildade de coração. Quando lemos os Salmos de Davi, vemos por várias vezes Davi procurando se colocar diante de Deus com um coração sincero. Nós vemos no começo do culto, Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração melhor, renova dentro de mim um espírito que não fica abalado pelas coisas de fora, porque aqui dentro o Senhor está, e o Senhor me dá firmeza. Davi era um homem falho, sim, mas Davi, nos seus pecados, nós vemos que ele era uma pessoa pronto a se arrepender, a se humilhar diante de Deus. Davi tinha um coração tratável, não rebelde, manso, humilde, para reconhecer
diante de Deus quem ele era. Por exemplo, Salmo 26, 2: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Olha, Deus, o que está aqui dentro de mim, olha o que está passando na minha mente, Deus, pode olhar, porque se o Senhor encontrar alguma coisa errada, o Senhor vai me ajudar a corrigir, a mudar, a transformar. Como nós cantamos no nosso louvor, né? Eu antes, perdido pecador, longe do meu Senhor, Cristo me viu, me estendeu a mão, me transformou. É isso que Davi está falando. Deus, olha para mim, se precisar me transforma. Salmo 34, 18: perto está o Senhor de todo mundo. Não, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A experiência de Davi é o que a Bíblia diz: coração sincero, quebrantado, humilde, manso. Deus não rejeita, Deus nunca rejeita. A exemplo de Tiago, né? Mas Deus rejeita aos soberbos. Olha para Jesus. Jesus nunca pecou, mas Jesus também cultivava um coração manso e humilde, tanto que Jesus nos convida a aprender com Ele, a como verdadeiramente ter essas virtudes que agradam a Deus. Mateus capítulo 11, verso 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que você vai achar? Descanso para a sua alma, descanso para o seu coração. Onde nós podemos descansar nossa alma, nosso coração, de tantas turbulências, de tantas coisas nesta vida? Em Deus, em Deus. E como é que podemos estar com o coração assim em Deus? Sendo mansos e humildes de coração, e achamos descanso para a nossa alma. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8, falando a respeito de Jesus, e Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento Paulo quer exaltar aí que Jesus Cristo teve? Vou terminar com o versículo 8: a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente a Deus, até a morte, e morte de cruz. Foi obediente à vontade de Deus, se humilhou na presença de Deus. Esse é o sentimento que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus também teve. Ele é o nosso exemplo maior. Mansidão e humildade são virtudes que todo cristão, não importa a igreja, é cristão, então esse cristão tem que desenvolver essas virtudes. Precisa desenvolver na sua caminhada com Deus, e assim verdadeiramente ser um amigo de Deus. Concluindo, o texto que nós lemos no início dessa mensagem, que serviu de ideia para caminharmos e de tema para a nossa meditação, Atos capítulo 13, versos 22 e 23, nos fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Aí temos que ver a história de Davi. Por quê? Porque ele foi zeloso para com Deus. Deus e as coisas de Deus, eu tenho zelo, tenho respeito. Porque ele foi submisso à vontade de Deus, mesmo no momento que ele não entendia. Mas ele falou: é Deus que ungiu, então não vou colocar minha mão não, vou esperar em Deus. Eu confio na vontade de Deus. Ele foi um alegre adorador, ele buscava adoração, ele transpirava adoração e louvor a esse Deus maravilhoso que tocou a vida dele, que conduzia a vida dele. E ele, na caminhada com Deus, ele sempre foi manso e humilde de coração. Mas o texto de Atos também nos revela que tudo o que falou a respeito de Davi, fala a respeito de Davi para nos apontar alguém maior e melhor do que Davi, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, fala de Davi, mas para chegar em quem? Em Jesus como nosso modelo, como nosso maior exemplo.
Jesus Cristo cumpriu perfeitamente. Ele é o verdadeiro homem segundo o coração de Deus. E se nós quisermos verdadeiramente, realmente sermos pessoas segundo o coração de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, olhar para Ele e procurar imitá-lo. Somente Jesus nos mostra como ser alguém segundo o coração de Deus. Mas Ele não somente nos mostra, Ele vai além de Davi. Ele nos ajuda a ser uma pessoa segundo o coração de Deus, para que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada de amizade, de amor, para que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada onde Ele, por sua misericórdia e graça, age em nossas vidas, e o nosso coração se derrete. E nosso coração se derreter, o que nós queremos fazer? Que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? Eu vou estar mais perto desse Deus, vou caminhar mais com esse Deus, quero ser mais amigo desse Deus, e quero que Ele me transforme, para fazer da minha vida uma vida segundo o coração dEle. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração, para que a nossa vida seja uma vida em constante caminhada com esse Deus que nos ama e que nos chama com a vida de amizade com Ele, de renovação e transformação, até o nosso encontro real com Ele, na glória em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nosso culto, nosso tempo, pedindo ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos abençoe, que nos dê uma boa semana, e que nessa semana tenhamos a experiência de caminhar com esse Deus e a alegria de sermos segundo o seu coração. Pai, obrigado por tua palavra que nos mostra a tua vontade. Obrigado, Filho de Deus, Cristo Jesus, que nos dá o exemplo e nos ajuda. Sim, nos ajuda através do teu Santo Espírito, com poder, com consolações. Sim, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor se coloca do nosso lado, em nossa vida e em nossa caminhada. E agora, terminando esse culto, ó Trino Deus, dá-nos a tua bênção, dá-nos, ó Deus, a tua força, dá-nos o teu amor e da tua paz. Assim eu oro, Pai, com os meus irmãos, e peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.